Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, 11 horas mais 30 minutos. Inicia agora o nosso Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode participar, enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela, hein? 19 é o nosso DDD, 978293776. Sempre que o número do nosso WhatsApp aparecer aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Carmo Luiz questiona a prefeitura sobre rede de esgoto no bairro Vila Palmeiras. Vereador Carlinhos Camelô pede informações ao executivo sobre manutenção da Praça de Esportes Chico Mendes. Vereador Paulo Gaspar solicita à prefeitura estudos para quebrar o monopólio da CETEC para a realização dos serviços funerários. E no esporte, a ataque do Guarani funciona e Bugre vence o Tombense no Brinco de Ouro. E a gente abre esta edição, olha só essa iniciativa, hein? Projeto Cine em Cena Brasil, cinema itinerante gratuito, que desde ontem está com sessões gratuitas de filmes nacionais e internacionais aqui em Campinas, no bairro Vida Nova. Então, para nós sabermos mais informações sobre essa iniciativa, até quando vai, os horários, capacidade dos cinemas, quais são os filmes, acione a repórter Dalila Pereira, que está no local e tem mais informações. Dalila, seja bem-vinda e bom dia. Olá, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Eu acho que vocês estão escutando aí no fundo. A criançada está animada, o cinema está ali lotado por conta dessa iniciativa do projeto Cine em Cena Brasil. Tá rolando alguma cena emocionante ali, a criançada se empolgou. Para conversar um pouco, para explicar sobre esse projeto, do que se trata, das vagas, a gente conversa com o Edson Souza, coordenador do projeto Cine em Cena Brasil. Edson, obrigada pelo seu tempo, porque é muita criançada para tomar conta, né? É muita criançada. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. É muita criançada. São 200 lugares ali, tá lotado, né? A gente vem fazendo o projeto desde ontem, né? Começou ontem para público aberto, né, para o pessoal. E hoje e amanhã a gente tem as escolas aqui da região do Vida Nova participando com a gente. E falando um pouco mais sobre esse projeto, como surgiu essa iniciativa, quais são os detalhes sobre ela? É itinerante, fica fixo? Como é que funciona essa parte? Vamos lá, esse projeto já tem 7 anos, né, Cine Cena Brasil. A gente já funciona desde 2014, viajando o Brasil, viajando várias cidades. Aqui, né, particularmente, nós estamos fazendo a região aqui do interior de São Paulo, são 8 cidades que a gente vai passar. E aqui estamos com o Ministério do Turismo que está apresentando, né, junto com o Instituto CCR e a CCR Autoban, através da lei de incentivo, né. Então a gente sempre está indo por lei de incentivo. Então, onde tiver o patrocínio, a gente tá indo. Manaus, a gente já foi para muitos lugares, várias regiões do Brasil, né? E na verdade essa é uma retomada do projeto, não é mesmo? Que infelizmente esteve parada por conta da pandemia. Ótimo essa. A gente, né, parou ali em março de 2020, está retomamos a semana passada em Jundiaí, foi a primeira cidade, e aqui Campinas a segunda cidade, né? E aí temos mais 6 pela frente. Pra gente foi bem difícil, como foi para todo o pessoal, né, do evento, né, que trabalha com evento, foi muito difícil. Às vezes eu fico pensando como a gente conseguiu se segurar até agora, mas estamos aqui, Firmes e Fortes, para continuar levando a cultura, podendo levar o cinema para a população, né? Principalmente nesses lugares, nos bairros mais periféricos de cada cidade, né? Principalmente porque Campinas é muito, muito grande, né? Então a gente gosta de levar nesses lugares para, né, trazer esse público, né? A gente quer esse público que tem um pouco menos, digamos assim, menos acesso, né, à cultura, né?
E você falando sobre público, é só para crianças, é para todas as idades, como é que funciona essa parte? Sempre a gente tem aqueles filmes, né? Sempre procurando filmes livres, para que venha toda a família. Por exemplo, o filme que está passando, que é o Raya e o Último Dragão, é um filme para a família, né? Vem a criança, vem o pai, foi um filme Disney, como a gente já conhece, né? Tem filmes também como, por exemplo, o Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, que é o último lançamento deles, que é um filme já um pouco mais acima de 12 anos, mas que também todo adulto vai gostar de ver, né? Sempre a gente tenta trazer filmes que possam atender a todos os públicos, né? A gente tem também um documentário que a gente vai exibir aqui amanhã, que aí é uma sessão um pouco especial ali, porque é um pessoal mais adulto, que é um Crime Entre Nós, né? Fala um pouco da violência sexual contra criança e adolescente. Então já é um assunto diferente, né? A gente leva a cultura, leva entretenimento, mas leva também um pouco do assunto sério, né? Mas e quem ficou sabendo, quem viu nas redes sociais, como faz para assistir? É só chegar, tem que pegar ingresso, tem que chegar antes na fila? Bem, olha, nós começamos no domingo, então o domingo foi aberto à população, né? Era para ver realmente a população, porque hoje e amanhã a gente tem as escolas, a gente já está lotado praticamente com as escolas, mas quem chegar a gente vai tentar colocar para dentro também, é só chegar, a ordem de chegada, mas assim, talvez, né, por conta da gente ter separado esses 2 dias para as escolas, porque é muita escola aqui no bairro, então a gente deixou o domingo vago para todo mundo vir assistir. Mas sempre tem um cantinho ali. E vocês têm uma estrutura bem grande aqui, é muita coisa para organizar. Quem chega aqui, o que vai poder ver? Tem cadeira para todo mundo? Tem ar-condicionado? Como é que funciona isso daí? A tenda é super confortável, né? Você entrou, você viu, são cadeiras que a gente tem uma almofada ali, um encosto nessa cadeira, então ela fica bem confortável. São 200 cadeiras, como a gente falou. E a gente tem 2 máquinas de ar-condicionado bem potentes, porque é uma tenda que fechada ninguém ia aguentar, né? Principalmente o calor de ontem e de anteontem. Então, essas 2 máquinas dão conta do recado e deixam a gente com uma sensação boa lá dentro, né? Uma sensação, você fica bem, né? Bem confortável mesmo, né? Temos aqui 7 pessoas trabalhando, né, nessa história toda, montando a estrutura, e depois, no decorrer ali dos 3 dias de cinema em cada cidade, todo mundo atende, o montador vira a pessoa da pipoca, né, e assim por diante. É uma galera aguerrida mesmo nessa iniciativa, porque são 7 pessoas e vocês viram nas imagens que passaram um pouco da estrutura daqui. É uma estrutura bem grande para eles poderem dar conta disso tudo e preparar toda essa programação. Mas hoje e amanhã vocês estão aqui em Campinas, já tem a programação das próximas cidades, já sabem onde vai ser a próxima parada? Temos sim, já está tudo fechadinho, tudo certinho. A próxima cidade é Hortolândia, aqui ao lado, né? Nos dias 6, 7 e 8. Então lá, por exemplo, nós vamos ter o dia 7, que é um feriado, como se fosse um domingo, um sábado, já direcionado para a população. No dia 6 e no dia 8, aí a gente trabalha ali também com as escolas lá, né, de Hortolândia e tal. Depois de Hortolândia a gente tem Tatuí, depois de Tatuí, Capela do Alto, uma outra região, né? E Alambari, uma cidade bem pequenininha, tem 5.000 habitantes. É bem legal essas cidades também pra gente. A gente chega, né, e a cidade muda bastante. E as 2 últimas cidades, essa etapa, seria Sorocaba e depois São Roque. A gente termina em São Roque. Esse é um projeto que já existe há algum tempo, não é mesmo? E que vocês já passaram por diversas regiões, quase todas as regiões do país. Você tem números aí para saber mais ou menos quantas pessoas já foram impactadas por essa iniciativa? A gente já passou dos 220 mil pessoas, espectadores que passaram nesses 7 anos de Cine em Cena. Mais de 220 mil, eu posso falar com certeza. Olha a criançada saindo ali no fundo da sessão, todo mundo empolgado. Isso. É uma galera de escola, não é mesmo? Que já veio com a turma fechada para poder passar o dia aqui, né? Exatamente. Eles vieram a creche, né, na sessão das 8 horas da manhã. Agora são um pouquinho já o EMEI, né, uma idade fundamental. À tarde tem fundamental e também tem do Estado. Provavelmente participando na sessão do Homem-Aranha. Nas outras cidades que já estão programadas, vocês já têm esse público fechado ou ainda pode entrar em contato, alguma escola, para poder levar as turmas? Olha, a gente tem um público, não está tão fechado, tem até uns espaços, né? Então vale a pena
falar. Eu acho que em Hortolândia, para a gente centralizar melhor, eles podem entrar em contato lá com o pessoal da Secretaria de Governo, que é o John. Todo mundo conhece ele por John. O nome dele não é John, mas todo mundo conhece. Que ele meio que está organizando junto, ele está montando isso junto com a Secretaria de Educação também. Eu acho que talvez a Secretaria de Educação, né, com o Renato, pessoal da Secretaria de Educação de Hortolândia, vai ser legal de falar. Porque aí eles vão ter esse número e aí dá para encaixar melhor. Edson, você já está nessa iniciativa aí há muito tempo. Como é a sensação de você chegar nas cidades com toda a equipe e a galera, principalmente a criançada que fica animada? Como é essa sensação de levar o cinema para essa turminha aí empolgada? É uma sensação assim, acho que desde a primeira vez, lá atrás, sempre ela é boa quando a gente tem o público, quando tá cheio a sala de cinema, né? A gente tem um prazer, porque é um trabalho tão grande para fazer, né? Para montar isso, e a gente, quando não tem público, né? Que é muito raro, né? Fica assim de passagem, a gente fica meio assim. Então, pra gente é um prazer enorme. A gente tem relatos de, por exemplo, pessoas, senhoras que nunca foram ao cinema, por exemplo, né? Senhoras que nunca foram ao cinema, que chegam, nossa, se tiver oportunidade. Não é só criança, né? Mas adultos que nunca tiveram oportunidade. Por exemplo, a gente chegar na cidade e eles não querem que a gente saia de lá, né? Traz café, traz bolo, então cuida também um pouco da gente ali. Em algumas cidades acontece isso. Então, pra gente é a sensação de levar a cultura de uma maneira, assim, com qualidade. Eu acho que é o principal, né? A gente leva com qualidade. E é isso que, com qualidade para todos os públicos. Isso que é mais importante, não é qualquer coisa. Com qualidade. Eu imagino que seja gratificante essa sensação das pessoas pedirem para não irem embora. Fica ali quase da família, não é mesmo? Exatamente. São 5 dias ali, família. Edson, obrigada pelas informações. Se quiser deixar um último recado, convidar para as próximas cidades, eu deixo espaço para você. Sim, não, a gente quer sempre convidar. Então, nos dias, lembrando aqui, acho que é a mais próxima daqui de Campinas, né? 6, 7, 8 em Campinas, no CREAP, na Rua Bolívia. É uma escola ambiental, é um parque, a gente vai estar montado lá, tá bom? Venham, gratuito. Edson, obrigada. A gente encerra aqui, vocês podem ver que a turma ali tá animada com o filme que estava assistindo. Nesse friozinho, com uma pipoquinha. Gabriel, tá bom a gente pegar um cinema? Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá bom demais, viu, Dalila Pereira? Muito obrigado por todas as informações. Parabéns ao Edson Souza, ele que é o coordenador do projeto Cine em Cena Brasil, por todas as informações. E muito bacana, né? Essa iniciativa que está no bairro, então, Vida Nova, aqui na cidade de Campinas, aproximando a cultura de quem nunca foi ao cinema, por exemplo, ou de quem não tem essa oportunidade de ir com uma certa frequência. Então, isso é muito importante, né? Levar o cinema para todos os cantos. Então, você viu aí, em 7 de setembro, na cidade de Hortolândia. Então, para você que é da região aqui da cidade de Campinas, este cinema itinerante aí de forma gratuita e, claro, com o foco também para as crianças, para todo mundo aí que está matriculado nas escolas. Bom, 11 horas mais 44 minutos, semana começando. Para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção nas vagas disponíveis para o CEPAT Campinas. No Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, há 358 vagas disponíveis, entre elas as de operador de máquinas operatrizes, açougueiro, arte finalista, auxiliar de contabilidade, coordenador de restaurante, empacotador à mão, encarregado de supermercado, farmacêutico, locutor comercial, motorista de automóveis, operador de caixa, operador de estacionamento, peixeiro, professor de educação física, repositor de mercadorias, telefonista e vendedor. Para saber os detalhes como os requisitos, salários, localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico www.cepat.campinas
cepate.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do cidadão. Então, cidadão, sem o tio, .campinas.sp.gov.br em uma das 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado ao meio-dia. A unidade do Distrito do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11h da manhã. E a unidade do Distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. O atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11h da manhã. E a gente segue falando aqui sobre qualificação, porque para você que é estudante que está cursando o nível superior, com previsão de formação entre 2023 e 2024, e você, aluno, que cursa o nível técnico, que está matriculado em uma instituição de ensino com disponibilidade de estágio, pode concorrer a cerca de 50 vagas do Programa de Estágio 2023 da Eaton, que é uma empresa global de gerenciamento inteligente de energia. As inscrições vão até 2 de setembro, então sexta-feira desta semana, com oportunidades nas unidades de Mojimirim e de Valinhos. Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam engenharias e outros cursos de exatas e tecnológicas, assim como alunos das áreas de humanas, que inclui cursos como administração, contábeis, economia, psicologia, recursos humanos. A empresa ainda busca, para as vagas técnicas, estudantes de automação, eletroeletrônico, eletrônica, mecatrônica e segurança do trabalho. Interessados devem realizar a inscrição online e depois vão passar pelas etapas de recrutamento, que envolvem aí testes, dinâmica e aí, por fim, tem a entrevista com as lideranças das áreas contratantes. Dependendo do perfil aí da inscrição, o estudante deve ter inglês entre nível básico e intermediário e pode permanecer na empresa em um período de até 2 anos, que é o tempo que dura o programa. Informações sobre o Programa de Estágio 2023 da Eaton, você procura lá no formulário de inscrição que está disponível no site blui, que é bluy.com/Eaton. 11h mais 48, a gente segue ao vivo aqui nesta segunda-feira com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então é hora das notícias da metrópole de Campinas. Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você de casa. Olha, e começa hoje, já começou pela manhã, a entrega do novo cartão Nutrir, que atende 6.500 famílias em Campinas. A distribuição, que começou lá na Estação Cultura, é em ordem alfabética e justamente é a substituição daquele cartão Nutrir emergencial da pandemia. Se você tem alguma dúvida sobre data e horário, atenção, olha, hoje, dia 29, estão sendo distribuídos os cartões com as iniciais a letra C. Você tem alguma dúvida? Então você vai entrar em contato no telefone 156 da Prefeitura ou até lá no CAD Único, onde você fez a sua inscrição no CAS. Nós temos aqui os contatos, olha. No CAD Único da região norte, se você é da região norte, tem o WhatsApp que é o 19-99392-4913. Se você é da região sul de Campinas, está cadastrado lá no cartão Nutrir, as informações pelo 19-99443-8253. Para as pessoas da região sudoeste, as informações sobre a troca do cartão Nutrir é pelo 19-99493-1419.
Na região noroeste, o atendimento do CadÚnico é o 19 99548 1412. E por fim, se você é beneficiário do cartão Nutrir e mora na região leste de Campinas, o telefone para informações é o 19 99476 4677. Além, a gente lembra que a entrega vai ser feita até sexta-feira e sábado ainda, as pessoas que sejam as remanescentes de acordo com a ordem alfabética. Então, a entrega aí do novo cartão Nutrir para os beneficiados. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre aquele serviço importante, porque amanhã 2 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. Nós teremos um serviço de interligação de redes ali na região do Jardim Nova América. Por isso, o Nova América e o núcleo residencial Nova América ficarão sem água das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A Sanasa recomenda que seja feita a reserva antecipada, ou seja, hoje. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Então, moradores do Jardim Nova América e também do núcleo residencial, façam a reserva no dia de hoje para não terem problemas no dia de amanhã. E Mirna Abreu, a gente repercute agora, para quem assistiu o Câmara Notícia na sexta-feira, né, deve ter ficado curioso ali com o projeto Oasis que nós falamos, para dar uma cara nova para uma escola municipal, né? A nossa equipe foi até o Jardim Regina, no Meu Bairro na TV, e mostrou um projeto que aconteceria no fim de semana. E olha, aconteceu mesmo, veja como ficou. A ação foi realizada neste fim de semana pela Academia Educar, no projeto Oasis, no Jardim Regina, com um mutirão na Escola Municipal Doutor João Alves dos Santos. No início deste ano, foi feito um levantamento com a comunidade escolar, que envolve alunos, professores, funcionários e moradores do entorno, para conhecer quais seriam os principais anseios de transformação física do espaço. E como resposta, a grande maioria informou o desejo de verdejar o ambiente, ou seja, revitalizar diversas áreas com jardins, ocupar as jardineiras já existentes com flores e retomar o projeto de horta na escola. O movimento é liderado pelo grupo de jovens da Academia Educar, que, através de um processo de escuta, acolhe o sonho dos estudantes e professores e mobiliza parceiros e voluntários para fazer acontecer. E está aí o resultado. A academia é um dos eixos da Fundação Educar, é o investimento social da Companhia de Pascoal e atua com educação para a cidadania como estratégia de transformação social. E ficou muito bonito, né? Então, parabéns para todos os alunos, para os professores, para os voluntários que foram neste fim de semana. A comunidade do entorno. A comunidade, para poder deixar a escola um pouco mais bonita, para ter um atrativo a mais também para esses estudantes, né, Mirna? Sim, uma iniciativa e tanto. Muito bacana. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo sobre o trabalho dos parlamentares, e a gente começa com um questionamento do vereador Carmo Luiz. Ele protocolou um requerimento solicitando informações sobre a rede de esgoto no bairro Vila Palmeiras, no entorno ali de Viracopos. O vereador Carmo Luiz protocolou um requerimento solicitando informações a respeito da rede de esgoto e individualização da água da Avenida Joaquim Olavo Sampaio com a Rua Henrique Barbieri, por conta de problemas com esgoto a céu aberto. O parlamentar reforçou que esse é um problema comum da região, que fica nas proximidades do aeroporto de Viracopos. É uma indicação, um requerimento para a instalação de esgoto, que ainda temos um problema muito grave de esgoto correndo a céu aberto, em fossas, especialmente na região sul e sudeste, uma das regiões mais difíceis da cidade, especialmente no entorno do aeroporto de Viracopos, onde existem muitas comunidades, e esta é uma comunidade da Vila Nils, ali do Vila Palmeiras, e junto com ela, muitas outras comunidades com os mesmos problemas. E o nosso objetivo é
que a dignidade humana chegue através do esgoto e da individualização de água. No requerimento, Carmo Luiz pontua que residências da região muitas vezes ficam sem água porque a rede não suporta a quantidade de casas atendidas. Ele questiona ainda se existe um projeto de ampliação da rede de água e esgoto e se existe um prazo para o início das obras, além de perguntar sobre a previsão de individualização da água no bairro. O parlamentar ressaltou que Campinas é uma cidade de vanguarda e que não deveria existir locais onde as pessoas se deparem com esgoto a céu aberto. Campinas é uma das maiores cidades do Brasil, maior PIB per capita. Nós temos aí uma Unicamp, nós temos um Sirius dentro da nossa cidade, nós temos o maior aeroporto, um dos maiores aeroportos da América Latina. Mas junto com isso, nós temos, infelizmente, algumas comunidades que ainda vivem no século passado, crianças ainda que pisam no esgoto, casas ainda que não têm o direito de água individualizada, que é algo tão normal na vida de qualquer cidadão, de 98% dos cidadãos de Campinas. E o mais importante, o esgoto, o tratamento de esgoto, a coleta e tratamento de esgoto que traz para a vida do cidadão maior dignidade. Então é necessário que a Sanasa haja, o poder público haja no sentido de fazer com que a dignidade humana chegue através do esgoto, através da água, através da cultura, através da educação, da segurança pública e tudo aquilo que é dever do Estado fazer para que nós possamos fazer a dignidade chegar em cada canto, em cada rua, especialmente dos lugares mais pobres da nossa cidade. E Mirna, quem também protocolou um requerimento pedindo informações, ao Executivo foi o vereador Carlinhos Cameló. Desta vez o vereador está preocupado com uma área de esportes, por isso ele solicitou informações a respeito da manutenção da Praça de Esportes Chico Mendes. E quem traz os detalhes é Michel Amorim. O requerimento número 1411 deste ano, de autoria do vereador Carlinhos Camelô, pede informações para a Prefeitura sobre a Praça de Esportes Chico Mendes. O parlamentar explicou o que está acontecendo no local. Há um tempo atrás nós fomos lá visitá-la, a gente sabemos aí que é uma praça linda, uma parte que foi entregue ali, mas a gente viu a piscina dela tá vazia, as arquibancadas estão mudadas, não tem iluminação, o pessoal quer fazer caminhada à noite em torno ali, não tem iluminação. A Praça de Esportes Chico Mendes foi entregue pela Prefeitura em 2010 para a população. Fica aqui na região leste da cidade, no bairro Parque Anhumas. E ela conta com campo de futebol, piscina semiolímpica e ainda abriga um ginásio poliesportivo. Então a gente pediu um requerimento para que explique para a gente se tem algum projeto de reforma através do município, do estado, para que faça ali, Se não tiver, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Todos aqui esperam um espaço, para estar o seu sábado, o seu domingo, no final de tarde, fazer uma caminhada, fazer um exercício, usar uma piscina no calor. Então as pessoas cobram isso. Então, através da gente tem cobrado e a gente está pedindo um requerimento para saber o que tem para se fazer nesse espaço. E a gente segue, Mirna Abreu, falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com uma solicitação do vereador Paulo Gaspar. Por meio de indicação, ele solicita ao Executivo a elaboração de um estudo para o fim da exclusividade da CETEC sobre a prestação dos serviços funerários em Campinas. Segundo o vereador Paulo Gaspar, a indicação feita ao Executivo pede para que sejam estudadas maneiras de quebrar o monopólio da CETEC para a realização dos serviços funerários em Campinas. O vereador Paulo Gaspar reforça que é necessário que as funerárias possam atuar no município, abrindo concorrência e desta forma oferecendo um custo mais baixo à população. Os serviços funerários envolvem desde o velório, transporte do caixão, compra e venda do caixão, etc., enterro, tudo isso, esse trâmite todo, desde o pós-morte até o enterro, é feito pela CETEC. E hoje é inadmissível, que nós tenhamos um monopólio, que hoje dos serviços é da CETEC,
e você não tem a opção de escolher a empresa para a qual você vai prestar o serviço, né? A gente teve um exemplo recente em São Paulo de licitação do serviço funerário, que é o que poderia ser empregado em Campinas, com a participação de várias empresas. Essa concorrência faz com que exista uma variedade tanto dos serviços quanto de preços, né? E quem ganha é o consumidor. Infelizmente, quando da criação da CETEC, ocorreu a exclusividade dos serviços de prestação pela CETEC. E aí a nossa indicação é porque, como é uma competência do prefeito, do Poder Executivo, eu como vereador faço indicação no sentido de que ele abre esse mercado para que mais empresas possam participar. A exclusividade prevista na legislação municipal, de acordo com o parlamentar, causa danos a Campinas. Quando você faz uma concessão para iniciativa privada, você melhora a qualidade do serviço, você barateia o custo e você tira o peso de cima da prefeitura de praticar serviços que não são a expertise dela, né? Então ela tem que focar na administração pública, na governança e deixar as questões comerciais para a iniciativa privada, mas sempre, claro, gerindo e controlando esses serviços e colocando um controle de preços e tudo mais. E Mirna Abreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária. Hoje acontece a 23ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Nós temos 6 projetos na pauta. E o destaque fica por conta da primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Coab Campinas. A propositura vai aumentar esse capital no valor de 25 milhões de reais para suprir as necessidades do ano de 2022 para ações de políticas de habitação da cidade. A reunião começa às 6 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas nos canais 11.3 da TV Aberta, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, e se você quiser participar pessoalmente, vá até o Teatro Bento Quirino, que é o chamado de plenário provisório, com entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas. A gente lembra que a reunião começa logo às 6, tem um pequeno expediente, que é aquele momento em que os vereadores discutem e falam sobre temas abertos. Cada vereador pode pedir até 5 minutos, com horário até 7h30, e se for o pedido de liderança, são 10 minutos para cada líder de partido. Após esse período, nós temos o intervalo regimental, onde a TV Câmara Campinas repercute o trabalho dos parlamentares com as entrevistas ao vivo, e depois a gente tem o início da discussão e a votação dos projetos da pauta. A gente acompanha hoje ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, a partir das 6 horas da tarde, a reunião ordinária. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente, então? Sim, amanhã então a gente volta falando como foram as discussões e também a votação da pauta de hoje. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Guarani recebeu o Tombense no Estádio Brinco de Ouro e conseguiu a vitória para voltar a respirar na competição. O Guarani começou pressionando o Tombense. Leandro Vilela arriscou da intermediária e obrigou o goleiro Felipe Garcia a buscar no cantinho. No rebote, o Bugre colocou a bola na área. A zaga tirou parcialmente e Giovanni Augusto chutou para mais uma defesa do goleirão. O Tombense então acordou. Everton Galdino foi lançado e chutou quase sem ângulo para a defesa de Kozlinski. O atacante Edson ajudou o sistema defensivo, roubou a bola, tocou para Giovanni Augusto, que puxou o contra-ataque e deu este lindo passe para Yuri. Desperdiçar a oportunidade, demorou muito para finalizar e quando conseguiu, Felipe Garcia fez a defesa. Aos 23 minutos, Rodrigo Andrade tentou do meio da rua e o goleirão mineiro estava bem posicionado. Jogo lá e cá. Everton Galdino de bicicleta tentou surpreender Kozlinski, que defendeu. Só que aos 42 minutos,
Jamerson, pela esquerda, cruzou na segunda trave, onde estava o atacante Yuri, que nas costas do zagueiro cabeceou cruzado, com os olhos abertos. Sem chances agora para Felipe Garcia. 1-0 Bugre. Só que no segundo tempo, os visitantes vieram com tudo. Em jogada ensaiada, a finalização forte, Kozlinski conseguiu defender parcialmente. Aos 6 minutos, o Tombense chegou novamente em cobrança de falta pela esquerda. O zagueirão Ednei desviou na primeira trave. A bola passou por todo mundo e entrou. Tudo igual, 1-1. Só que a resposta bugrina foi imediata. Apenas 3 minutos depois, Giovanni Augusto finalizou da intermediária. Felipe Garcia deu o rebote e espalmou nos pés do atacante Edson, que agradeceu, mandou para o fundo das redes. Bugre na frente, 2-1. Friso saiu do banco de reservas e tentou surpreender Kozlinski, que defendeu parcialmente. E no rebote, Ciel não conseguiu aproveitar. Nos acréscimos, o zagueirão bugrino de cabeça ainda desperdiçou a oportunidade de ampliar, mas a vitória já estava garantida para dar um respiro. Então, final, Guarani 2, Tombense 1. Olha, o Guarani jogou bem, conseguiu pressionar o Tombense no primeiro tempo. Na etapa final, teve poder de reação depois que sofreu o gol no início e depois o Kozlinski, o goleiro, fez boas defesas e aí então o Bugre conseguiu garantir a vitória. O Guarani segue na zona de rebaixamento, mas agora numa situação melhor, né? Tem 26 pontos, é o antepenúltimo colocado, mas está 1 ponto atrás do CSA, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, então consegue respirar, está próximo de sair da zona da degola. Qual que é o problema? O Bugre volta a campo já na quarta-feira, então depois de amanhã, 7 horas da noite, contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. Então, parada muito complicada para o Bugre, até porque o Vasco vem de derrota para o Bahia fora de casa. Ao longo da semana, a gente fala mais sobre este duelo entre Guarani e Vasco da Gama, que acontece no Rio de Janeiro, e a gente fala também sobre a partida que acontece aqui em Campinas, na quarta-feira, 9h30 da noite, entre Ponte Preta e Bahia. Então, as duas equipes de Campinas enfrentando equipes que estão no G4. G4 são aquelas 4 primeiras equipes que conseguem um acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, quarta-feira de muitas partidas e ao longo da semana a gente fala mais. Olha só, você sabe o que é a evasão universitária? No que consiste essa evasão do ensino superior? Como evitar que ela aconteça? Bom, são perguntas como essas que serão respondidas a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um assunto extremamente importante. A gente vai falar sobre evasão universitária, o que leva muitas vezes os alunos, né, a deixarem os estudos, enfim, a gente vai tentar entender o que acontece de fato. Por isso, eu estou aqui, a gente recebe com muito prazer o Irineu, que é especialista no assunto. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, Irineu? Tudo bem, André, é um prazer estar aqui com você, agradeço pelo convite e vai ser ótimo conversar com você e com a sua audiência sobre esse item que é um problema de fato bastante urgente no ensino superior brasileiro. Bom, explica pra gente, para o pessoal que está em casa assistindo, Irineu, o que é evasão universitária, por favor. A evasão é eu diria, um dos principais indicadores, né, de todo o processo educacional. Talvez os principais indicadores, embora no Brasil a gente tenha uma tradição muito de olhar para os meios, para os recursos, qualificação de docentes, infraestrutura, etc., o que interessa mesmo na educação é o impacto que você tem, né, nos alunos e na sua vida profissional. E nesse sentido, né, a ideia de custo-benefício da educação é super importante.
a ideia da evolução, né, dos egressos, o que eles fazem com aquilo que eles obtiveram, as competências que eles desenvolveram no curso também é fundamental. E um terceiro indicador que é crucial é a evasão, né? Que representa aquele percentual de alunos que não termina o curso, né? Ele inicia o curso, mas ele desiste por uma série de variedade fatores. e, às vezes, uma combinação de motivos. Alguns desses motivos são internos ao curso, outros são externos ao curso, mas afetam o aluno, né? E a evasão no Brasil, no ensino superior, é muito alta, né? Mais alta até do que a gente consegue enxergar pelos indicadores, porque quando a gente olha, né, os indicadores, o semestre até soltou aí alguns relatórios, a partir do Censo Educacional Brasileiro, você tem os índices de evasão anual, né? Quer dizer, no total do estoque de alunos matriculados, você tem uma parcela que deixa, né, o sistema, ele desiste, deixa de se rematricular, abandona um curso. Até no cálculo que o censo faz, eles somam também os alunos trancados, porque para a grande maioria das instituições, não é para todas, o trancamento é um prenúncio do abandono, né? Alguns alunos voltam, mas muitos acabam evadindo também. Então, eles já somam essa quantidade. Depois, se o aluno volta, isso é descontado. Mas da ordem de 20 e poucos %, né, a cada ano. Se você imaginar que a cada ano você perde quase um quarto, né, um quinto ou um quarto dos alunos, ao longo de um curso de 4 ou 5 anos, você vai acabar com cerca de 20% dos alunos que começaram. Então, você pode ter uma evasão não calculada anualmente, mas calculada em relação ao grupo que iniciou num determinado ano. Possivelmente, na média, você tem aí 70% dos alunos não chegam a terminar o curso. Olha Né? só, impressionante isso, né, Irineu? Esse número é impressionante e as causas para isso são várias, como eu falei, e o sistema de ensino superior brasileiro ele é muito heterogêneo, né? Heterogêneo em relação a diferenças, né, de qualidade, por exemplo, que você tem entre as instituições. Você tem as instituições públicas, né, onde o ensino é gratuito. Você tem as instituições privadas, onde o ensino é pago. E dentro das privadas, você tem também diferentes estratos. O que muda a relação de custo-benefício, a percepção de custo-benefício, né, do aluno. Então, quando a gente analisa o problema e as causas, é muito difícil a gente tratar isso de uma maneira completamente homogênea, porque o próprio sistema é bastante heterogêneo e as causas variam bastante de um segmento para outro. Mas dá para a gente pensar em enxergar os principais fatores, né, que acabam levando para a evasão e o que né, tanto em relação a políticas públicas, quanto em relação à ação das próprias instituições, né, o que poderia ser feito para reduzir, né, esse fenômeno, que representa uma ineficiência enorme, né, para o país. Né? Você imagina que nas instituições públicas você está colocando uma quantidade de recursos para formar uma certa quantidade de pessoas e você acaba formando metade daquilo, né? Então, a eficiência acaba sendo bastante baixa. Obviamente, varia muito de instituição para instituição. E no setor privado, esse dinheiro vem das famílias, né? Dos indivíduos, das famílias, e também há uma ineficiência e um desperdício muito grande, porque muitas vezes você paga por 1, 2 anos de educação de um jovem e ele acaba abandonando, então aquele dinheiro que foi pago ele é absolutamente perdido, né?
é um dinheiro jogado fora mesmo. Ele é perdido. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos dados que a nossa produção preparou para a gente, a Luana, e realmente chama muito atenção, né? Esse dado aqui: 3,5 milhões de alunos evadiram de universidades privadas no Brasil em 2021. Universidades privadas. É um número que chama atenção, né, Irineu? É muita gente, né? É um número muito alto, mesmo em relação ao, né, ao percentual, em relação ao total de alunos matriculados, ele é muito alto. Ele pode parecer não tão alto se comparado com o total de alunos matriculados, mas essa evasão ela acontece todos os anos em relação àquela quantidade de alunos. Imagine somando todos os anos, né? Exatamente. É o que você falou. Então, assim, 4 anos que levam a maioria das faculdades, 14 milhões de alunos, é isso? Exatamente. Então, o número é absurdo. É absurdo. E, embora, assim, quando a gente olha, né, para o sistema de ensino superior brasileiro, assim, a grande maioria das matrículas justamente está no setor privado, né? E aconteceu a partir aí da década de 90 uma expansão muito grande, né, do ensino superior privado, né, no Brasil. O ensino público cresceu um pouco, mas não significativamente. E parte dessa expansão se deu também por ensino à distância, né? Não presencial. Então, aí também tem um outro segmento, quer dizer, as causas, né, de abandono do ensino à distância são algumas delas diferentes das causas do abandono do ensino presencial. Mas, de qualquer forma, todo esse, né, cenário representa mais um dos enormes desperdícios que a gente tem no país, numa área que é crucial, né, para o desenvolvimento do país, que é a formação de mão de obra, que afeta diretamente a produtividade, né, geral da economia, serviços, indústria e agronegócio. Como evitar essa evasão? É possível, Irineu? Ou pelo menos diminuir, assim, significativamente? Olha, eu acho que é possível sim reduzir, né? E há formas de se combater, obviamente, você precisa identificar quais são as causas, né? Quer dizer, a primeira coisa que se deve fazer é um diagnóstico, e como eu falei, esse diagnóstico depende muito de qual segmento, né, a gente está tratando. Como a gente não vai entrar no detalhe aqui, eu vou tentar ser um pouco mais genérico, né, em relação a isso. Por que o jovem né, abandona, né, o ensino superior? A primeira questão que a gente precisa considerar é que o ensino superior, obviamente que está incluído aí cursos, né, de tecnólogo, que são de 2 anos, outros, né, os bacharelados, em geral, de 4 ou 5 anos, dependendo da área, mas, de toda forma, representa um investimento de longo prazo, né? O que significa que você vai ter que fazer o investimento para ver o resultado disso só depois de muitos anos, né? E o resultado, às vezes, é incerto, né? A gente tem pesquisas no Brasil que mostram a evolução salarial da mão de obra conforme né, a quantidade de anos, né, de estudo, da escolaridade, mas a própria expansão do ensino superior, ela acaba modificando um pouco esses dados ao longo do tempo. Então, há uma expectativa, obviamente, de retorno sobre o investimento que é. A cada momento, o jovem ele está tentando fazer uma estimativa, né, de custo-benefício. Que benefício eu vou ter com o ensino superior e o quanto que está me custando, né? E nesse custo, obviamente, quando a gente fala assim, mas, né, no ensino público ele é gratuito, né, então não tem custo. Não, é óbvio que tem, né? Porque se o jovem ele vai estar dedicando uma parte do seu tempo, né, para estudar, e principalmente em instituições públicas
o ensino tende a ser, né, mais em tempo integral, etc., ele está deixando de fazer alguma outra coisa, né? Que para grande parte da população, isso representa um custo de oportunidade, né, muito grande. Às vezes as famílias precisam, né, daqueles braços, né, trabalhando em trabalho formal ou informal para gerar renda para a sobrevivência da família. E muitas vezes fica difícil dizer para o jovem assim, olha, você não precisa se preocupar com a nossa sobrevivência, você pode ir estudar e a gente vai prover para você, né? Então, quando você fala em classe média, classe alta, né, as famílias estão acostumadas com isso, né? Não, eu vou prover para que meu filho possa estudar, e aí grande parte do legado que eu estou deixando para ele é justamente a educação. Mas quando a gente pega a massa de estudantes brasileiros, não é essa a realidade, né? Então, o jovem sempre vai ter uma pressão para ele fazer alguma outra coisa, né, que não estudar, que vai gerar um benefício, né, imediato, a curto prazo, que é alguma renda. Obviamente que se ele investir, né, direito na sua educação, ele pode ter um retorno lá na frente e alcançar remunerações que ele jamais conseguiria, né, apenas com o ensino médio. Mas é aquela questão, né? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa hoje, fazer um investimento na expectativa de um benefício futuro. Então, os jovens estão sempre fazendo essa conta, né, essa avaliação, e aí é onde, dependendo do segmento que a gente trabalha, você tem muito peso de fatores externos, né? Então, justamente a condição da família, né, a pobreza, a necessidade de sobrevivência, subsistência, e o tempo que o jovem aplicaria, né, no seu estudo, no ensino superior, e muitas vezes ele é forçado a largar. Isso independe do curso, daquilo que ele está estudando, dele gostar ou não, né? Então, às vezes, esse fator é tão forte, né? O custo de estar estudando é tão alto que ele acaba abandonando. Em outros casos, ele consegue se manter, a família consegue prover, ou ele consegue estudar né, em meio período, etc., trabalhar e estudar junto, e ele consegue resolver esse problema imediato externo, e aí ele começa a olhar para o benefício, né? Quando ele olha para o benefício, ele começa a olhar no seu curso o que esse curso vai me dar e que benefício eu vou tirar desse curso no futuro. E aí tem um aspecto interno das instituições que é bastante importante, porque muitas vezes o aluno começa a estudar e, dependendo de como o currículo é estruturado, ele não vê muito propósito naquilo que ele está aprendendo, né? Ele começa, muitas vezes, com elementos muito básicos, muito ferramentais, e ele não vê aplicação prática disso. Porque o curso, muitas vezes, joga essa aplicação prática mais para frente, né, no currículo. Então, o jovem chega a um determinado momento que o curso para ele pode ser difícil, ele tem que estudar muito, mas ele não vê o propósito, ele não vê o resultado e ele acaba abandonando, né? Então, isso acontece e acontece em diferentes estratos, né? Em escolas de excelência, públicas, privadas, e aí você começa, né, a pensar, estruturar, bom, o que a gente pode fazer, né, em relação a isso, né? Então, do ponto de vista de políticas públicas, mais recentemente, nos últimos anos, surgiram alguns movimentos no Conselho Nacional de Educação de renovação das diretrizes curriculares, né, de alguns cursos, como, por exemplo, os cursos de engenharia, os cursos de administração e outros. E nessa renovação das diretrizes curriculares, né, que é o documento que orienta as instituições na elaboração do currículo, já vem embutido um incentivo para que o currículo ele traga mais motivação para o aluno, né? Ou seja, faça o aluno enxergar benefício daquilo que ele está aprendendo e que benefício isso pode trazer para ele no futuro, para que ele coloque na balança, né, nessa análise que a gente comentou que ele estava fazendo, né?
Por isso que é importante também, né, Irineu? Até em cima disso que você colocou, que muitas vezes o aluno ele acaba abandonando a faculdade, mesmo sendo pública, não é, para trabalhar tal, sendo que provavelmente, não é, ele conseguiria até ganhar mais num futuro próximo, se formando e tudo mais. Por isso seria até importante, né, esse trabalho de conscientização. Claro que muitas vezes não é possível mesmo, né? Mas existe sim, eu acho que seria importante, bastante interessante esse trabalho de conscientização, né, Irineu? É verdade, às vezes a conscientização é um pouco até difícil, porque, é, né, dependendo da instituição que você está falando, quando você olha o valor total do curso, isso pode, né, que um jovem, uma família pagaria, isso pode significar um montante que aquela família nunca imaginou gastar com uma coisa só, né? Então, você ter esse convencimento vem de crenças que muitas vezes já estão dentro da própria família, né? Por isso que é um grande desafio, por exemplo, você pegar jovens de primeira geração, né? Onde os pais não frequentaram o ensino superior, né? Portanto, eles não têm essa experiência de olhar para trás e falar assim, não, eu consegui o que eu consegui muito em função dos anos de estudo que eu tive, portanto, eu vou passar essa mensagem para o meu filho. Então, a primeira geração é sempre um grande desafio para as instituições, né, para esse convencimento das famílias, mas é notável como você tem, né, mesmo entre pessoas que nunca chegaram perto do ensino superior, você tem essa noção de que colocar os filhos para estudar e garantir a educação deles é superior a qualquer bem ou qualquer outro legado que você possa deixar, né, para o seu filho. Você está, na verdade, o qualificando para conseguir se manter sozinho, criar sua vida sozinho, produzir sozinho. Aqui no INSPER a gente tem... o INSPER né, uma instituição muito particular, por causa né, da qualidade do ensino, da pesquisa que faz, e é uma das instituições com uma das mensalidades mais altas nas áreas em que atua, mas a gente tem um programa de bolsas de estudo que permite que alunos que não tenham condições de pagar estudem, né, no INSPER. Não só para pagar a mensalidade, mas também com uma ajuda de custo para moradia, alimentação, para que eles possam, de fato, viver na escola, e os cursos são tempo integral. E a gente tem histórias fantásticas, né, de alunos que vieram de famílias assim, com muitíssimo poucos recursos, né, que se não fosse o apoio, né, do Fundo de Bolsas, que é mantido a partir de doações de pessoas físicas, né, fundações e até ex-alunos da escola, eles não teriam condições de estudar aqui, né? E depois de formado, eles têm uma vida profissional igual né, a qualquer aluno de outra família que tenha estudado aqui e doam de novo para o fundo de bolsa, né? É impressionante, quer dizer, além de mudar a vida da família, eles têm o prazer de doar de novo para o fundo de bolsas para beneficiar outros jovens. Mas um problema, eu acho que é uma das causas que também são meio estruturais nessa questão da evasão, é a aceitação da evasão como uma coisa natural, né? Exatamente. É, Não é uma coisa e natural, ou pelo menos não deve ser, né, o Irineu? é impressionante. Isso acontece em várias, né, em várias Impressionante. áreas. Você deve né, lidar com vários fenômenos, né, contemporâneos, né, que acontecem no Brasil, e às vezes a gente vê, você tem lá né, uma determinada região, chove muito, desbarranca, e um monte de gente morre, e, e as pessoas falam assim, quando chove, as pessoas morrem, né? Quer dizer, a gente tende a aceitar aquilo como natural, porque acontece todo ano, né? Então, a gente acaba se acostumando com isso. E evasão é um desses fenômenos. E a gente sabe, naturalmente, que talvez seja impossível chegar à evasão zero, né? Eliminar todas as causas, todos os fatores que afetam a evasão.
mas a gente deveria pensar que a gente não sabe quão pequena poderia ser a evasão, né? Se ela não é zero, né, eu também não sei quão baixa ela poderia ser. Então, eu deveria estar sempre fazendo um esforço para reduzir. E internamente as instituições, às vezes eu vejo instituições que dizem assim, olha, aqui é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? Então a instituição está dizendo assim, olha, não, aqui é, né, a excelência do ensino, porque é difícil de sair. Quer dizer, nesta afirmação já está meio implícito que eu vou receber mais alunos na entrada do que eu vou soltar na saída com diploma, que Exatamente. implica que durante 1, 2 anos eu vou receber receita, pagamento de mensalidades de alunos para quem eu não vou entregar o valor, porque eu não vou entregar um Perfeito. diploma no final. Exatamente Isso já isso, faz Cirilo. parte do modelo de negócio, Já né? está Eu enraizado, acho, né? exatamente, né? Aqui no INSPER, por exemplo, a gente tem uma evasão, a evasão é muitíssimo, né, mais baixa, enquanto no Brasil está falando de, né, 20 e tantos %, em algumas regiões, algo de em torno de 30%, a gente fala de, né, evasão de 3, 4%, né, ao ano, que a gente já considera alta, né? Uhum. E eliminar e reduzir, né, abaixo disso, implica em você entrar fundo, analisar os dados para entender exatamente quais são os fatores e como é que você pode mitigar isso, né? Então, se você aceita a evasão, você já considera que depois do vestibular, primeiro e segundo ano da faculdade, continua sendo um processo seletivo. Você sabe que nem todo mundo vai chegar lá e você vai eliminar algumas pessoas pelo caminho. Enquanto que aqui a gente trabalha com a ideia de não deixar nenhum aluno para trás. Isso não significa aprovação, Entendi. né? É. Significa que se o aluno está com dificuldade, né, mantidos os níveis de rigor acadêmico, eu vou procurar ajudá-lo, né, identificar quais são os alunos que estão com dificuldade, que dificuldade ele tem, como é que eu posso ajudá-lo para Eu acho que o garantir que ele caminho ultrapasse os obstáculos. o caminho é esse. Ô, Irineu, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, desejo um excelente progresso para vocês. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Meio-dia e 32, Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é o primeiro e último, e na volta tem entrevista ao vivo. Você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo? Data importante de conscientização. Então, rápido intervalo e na volta nós vamos entrevistar um pneumologista ao vivo. Meio-dia e 36, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data existe desde 1986 e é um alerta para todos de que o hábito de fumar prejudica a saúde da pessoa e de quem está em volta. Mais de 50 doenças estão associadas ao tabagismo, como derrame cerebral, infarto do miocárdio, os cânceres de boca, pulmão, cabeça, pescoço, enfim. Então, para falar sobre esta data, as atualizações, eu converso agora com o Guilherme Barbosa, ele que é cirurgião torácico do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Então, Guilherme, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia, nesta data que serve de conscientização, mas para a gente poder entender também tudo que tem sido feito nos últimos anos para demonstrar essas conscientizações às pessoas,
Então, seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Gabriel. Uma boa tarde a você, aos espectadores do Câmara Notícia. Muito obrigado pelo convite. Guilherme, nos últimos anos, nós temos campanhas, nós temos alguma atualização, algo diferente tem sido feito, há um avanço para as pessoas deixarem o cigarro e outros aparelhos que têm sido utilizados nos últimos anos? Sem dúvida, Gabriel. Essas ações já vêm há décadas. A gente identifica uma mudança no perfil dos fumantes. Antigamente, há 20, 30 anos, existiam aquelas propagandas que enalteciam o hábito de fumar. Socialmente era muito bonito, né, o gesto de fumar diante dos amigos, etc. E essa narrativa foi desconstruída ao longo dos anos. Isso, felizmente, resultou num decréscimo no índice de fumantes ao longo dos tempos. Hoje tem muito menos gente fumando do que antigamente. O inconveniente dos últimos anos, mais recentes, é que, apesar de haver esse decréscimo no uso de cigarros convencionais, a gente nota um aumento no uso de cigarros eletrônicos, que não são totalmente inócuos à saúde. O Guilherme, você falou sobre a proibição, né, de propagandas de cigarro, tem também as advertências quanto aos riscos, prejuízos do fumo, proibição do uso de substâncias que possam realçar o sabor ou o aroma do cigarro ou de outros produtos que são fumígenos. São ações válidas no seu ponto de vista? Sim, são válidas do ponto de vista teórico e se demonstraram válidas do ponto de vista prático ao longo dos anos. Então, houve sim um decréscimo no uso de cigarro ao longo dos anos, mas isso, Gabriel, ainda é longe de ser ideal. As doenças continuam surgindo, continuam acontecendo, e a nossa ação ainda se faz mandatória no sentido de evitar esse vício tão ruim, tão danoso para a saúde. Por isso que eu acho muito interessante um dia como o de hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, de estarmos aqui conversando sobre isso, esclarecendo o que puder para os seus espectadores. Então, sobre este assunto, está na sua tela um dado importante que todos os anos 200 mil pessoas morrem no Brasil e 8 milhões em todo o mundo em decorrência do fumo. Você que está nos acompanhando, tem algum questionamento, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Número do WhatsApp está logo abaixo do que você está assistindo. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Nós estamos conversando com o Guilherme, que é especialista, é um cirurgião torácico, então agora é o momento de você tirar a dúvida. Manda o seu questionamento para o nosso WhatsApp que eu repasso para o nosso especialista. Guilherme, você citou algo importante, né? A questão das doenças. E com milhões de fumantes no nosso país, acho que é sempre importante mostrar os malefícios. Eu falei na minha abertura, são mais de 50 doenças que estão associadas ao tabagismo? Sim, com certeza. Falar de cigarro é falar de doença. É uma droga que está presente no nosso dia a dia. As pessoas conseguem comprar um cigarro no supermercado, no bar, enfim. É uma droga acessível e é uma droga causadora de doenças. Então, se a gente pudesse dividir, Gabriel, em alguns grandes grupos, um deles é o grupo de doença cardiovascular, como você citou. Então, para o nosso espectador entender, o cigarro ele pode entupir as artérias que vão para determinados órgãos, causando morte de uma parte ou de um órgão por completo. Se isso for acontecer no cérebro, é um acidente vascular cerebral. Se isso acontecer no coração, é um infarto do miocárdio. Se isso for acontecer numa perna, num braço, num dedo, isso pode levar à amputação por conta de não haver a irrigação sanguínea desses órgãos. O segundo grupo de doenças causadas pelo cigarro é o grupo das doenças cancerígenas. E o cigarro também está associado a um risco maior de você adoecer de um câncer, ser acometido por um câncer. Esse câncer pode ser um câncer do trato gastrointestinal, mas principalmente da via respiratória. Um câncer de pulmão, um câncer de boca, um câncer de pescoço, um câncer de todas as estruturas relacionadas àquela trajetória por onde a fumaça passa.
A fumaça vai passando e vai danificando esse tecido e o câncer pode ser formado. E aí um terceiro grupo são as doenças crônicas, aquelas doenças que o indivíduo convive com ela, mas que o órgão é danificado, como, por exemplo, o enfisema pulmonar, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, enfim. Falar de cigarro é falar de doença. E mais até, viu, Gabriel, do que falar de cigarro e das doenças, é interessante a gente entender as perspectivas que nós temos para lidar com esse vício e o que a gente tem pela frente para fazer por quem fuma. Então, informações importantes que estão sendo passadas aqui no nosso programa. Lembrando, tem algum questionamento, pode mandar para a gente. Para quem não fuma, mas mora com um fumante, ou tem um amigo que você tem bastante contato, corre o risco de desenvolver algumas dessas doenças que você acabou de citar agora, Guilherme? Infelizmente, sim, Gabriel, né? São os fumantes passivos, são aquelas pessoas que convivem com o fumante, ou seja, aquela esposa que não fuma, mas convive com o marido fumando dentro do quarto, dentro de casa. Com certeza, esse dano também existe. E a gente vê no consultório pacientes que nunca fumaram, que desenvolvem aquelas doenças relacionadas ao cigarro, com dano por doença que o cigarro pode ter causado ao longo do tempo, mas não o cigarro que na verdade nunca tenha fumado, e sim o cigarro do familiar ou do amigo com quem convive. Isso é muito ruim. Guilherme, chegou um questionamento aqui pra gente perguntando se é verdade que se a pessoa parar de fumar 2 horas depois, ela não tem mais nicotina no sangue, depois de 8 horas o nível de oxigênio se normaliza e em 5 anos o risco de ter um infarto ele é semelhante a de quem nunca fumou. Isso, Gabriel. Dá para a gente dizer o seguinte, né? Não exatamente com essa precisão de tempo, de horas e minutos, mas dá para dizer assim, o indivíduo que para de fumar agora, daqui a algumas horas, ele já vai começar a sentir os benefícios do abandono do vício. Isso é evidente, isso é claro. Quem parou de fumar sabe o que eu estou dizendo. Quais são esses benefícios? O benefício de não estar convivendo ali com a fumaça, a melhora do paladar, do hálito, do odor que exala, e mesmo uma melhora progressiva do padrão da respiração. O ar começa a vir com mais facilidade para dentro dos pulmões e isso causa um bem-estar muito grande. Com o passar do tempo, dos meses e dos anos, o risco de doenças relacionadas ao hábito de fumar, ele vai diminuindo. Então, você imagina que bom aquele indivíduo que hoje fuma bastante, se ele abandonar o vício agora, daqui a alguns anos, Gabriel, ele vai ter o mesmo risco de adoecer do que o indivíduo que nunca fumou. Eu sempre costumo dizer que uma das grandes dádivas que a vida, que o destino nos apresenta é a oportunidade de recomeçar. E esse recomeço, a partir do abandono do vício, pode fazer com que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, o risco relacionado ao hábito de fumar seja igual a de quem nunca fumou. É como se você tivesse fumado e ter passado ileso por isso. Isso é uma vantagem que o fumante pode parar para pensar daqui para frente. Guilherme, apesar dessa regeneração, não sei se essa é a palavra mais correta, mas das nossas células e disso que você citou, que é algo muito positivo, para quem fumou durante muito tempo, no futuro, quando ficar idoso, ainda pode ter alguma doença relacionada ao período que a pessoa fumou? Pode sim, Gabriel. Então, quando um fumante me procura, a primeira coisa que eu faço é avaliar qual dano que o cigarro já causou, certo? Supondo que não tenha causado nenhum dano ainda, e ele parar de fumar hoje, a resposta para a sua pergunta é sim, o dano pode vir tardiamente, né? Pode ser um preço que a vida vai cobrar lá para frente. Então, esse indivíduo ele merece ser acompanhado, sim, mas é muito melhor ele ser acompanhado livre do vício do que, evidentemente, acompanhado sendo um fumante daqui em diante.
Guilherme, numa resposta sua anterior, você citou os cigarros eletrônicos, né? E os acessórios que têm a importação, a venda, são proibidas por força da resolução desde 28 de agosto de 2009 da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e mesmo assim a comercialização ela acontece e o produto é vendido. Para quem está nos assistindo, quais são os malefícios do cigarro eletrônico que você diz que não é tão novo assim, tanto é que desde 2009 tem sido proibido, mas parece que nos últimos anos se intensificou o uso e talvez por jovens? Sim, Gabriel, a gente tem que quebrar alguns conceitos que o cigarro eletrônico tenta vender para quem fuma. O cigarro eletrônico, ele parece ser uma substância inócua, que ele vai substituir o cigarro convencional e não fazer mal. Não é isso. A gente sabe que tem assim, inúmeras substâncias conhecidas e até desconhecidas dentro desse cigarro eletrônico. Inúmeras, assim, é na casa assim, de 1.000, 2.000 substâncias, não são 2 ou 3. A principal delas é a nicotina. A nicotina, ela é uma amina que ativa o sistema nervoso central, ativa o cérebro, causando uma sensação de prazer, de recompensa e de vício. Então, a nicotina termina com ina, assim como a cocaína também termina com ina. E são moléculas próximas. É uma substância que causa uma recompensa ao usá-la e causa dependência. Então, ao usar o cigarro eletrônico, a nicotina continua presente. E esse poder de ativar, né, o sistema nervoso central, o cérebro, as emoções, e de viciar, ele continua existindo. Então, veja só, eu acabei de dizer que graças aos esforços nas últimas décadas que o cigarro convencional deixou de ser usado pela população, a gente vê um decréscimo, uma diminuição do hábito de fumar nas pessoas ao longo do tempo. Infelizmente, aparece agora o cigarro eletrônico para fazer com que o vício retome essa tendência a subir e ficar presente na população. Isso não é legal, isso é muito triste. E além desse vício que o cigarro eletrônico causa, as doenças também são relacionadas? A gente pode comparar com o cigarro? Você já tem acompanhado alguns pacientes que às vezes chegam até o consultório, ou alguma notícia que você viu relacionada a isso? Sem dúvida, sem dúvida. O cigarro eletrônico pode causar dano direto aos pulmões, às vias respiratórias, e sim, tem poder cancerígeno. Então não dá para achar que o cigarro eletrônico é uma fórmula mágica que veio ocupar o lugar do cigarro comum e não fazer mal, ou não fazer tanto mal, muito pelo contrário. Se não fizesse mal, né, eu costumo brincar isso com meus pacientes, Gabriel, ele não chamaria cigarro, né? Ele teria um outro nome, seria talvez um pendrive eletrônico, enfim. Mas a própria construção do conceito é de que é um cigarro. E se você entender que você vai trocar um cigarro por outro, você vai estar trocando um problema por outro, um dano pelo outro. Ô Guilherme, até para a gente poder encerrar, para quem chega no seu consultório e para quem está nos acompanhando também, né, que quer deixar de parar ou chega no seu consultório e fala, olha, eu quero deixar de parar. Ainda a força de vontade muito importante, mas existem técnicas, você indica algum local para essa pessoa? Você que é da área da saúde hoje, para quem quiser parar, existem algumas ferramentas para se conseguir isso? Sim, existem ferramentas, as ferramentas estão disponíveis e ninguém precisa parar de sozinho. Os profissionais tentam oferecer aquilo que há de melhor. A questão é que quem fuma por razões diversas. As causas que levam uma pessoa a fumar, elas são multifatoriais. Caso a caso, que cada um precisa. Talvez uma reposição nicotínica, ou talvez um tratamento de uma doença emocional, de uma ansiedade, de uma angústia que faz com que o cigarro seja ali uma muleta para parar com aquela situação. Enfim, tudo isso tem que ser avaliado no momento da consulta. O tratamento pode ser adaptado. Eu também costumo dizer que não existe fórmula mágica, Gabriel, porque se houvesse, a gente podia pôr na água, né, lá no saneamento de água e esgoto, e todo mundo parava. Então, o fator força de vontade, o qual você se referiu no começo, ele é fundamental. Mas não é só força de vontade, não é só tratamento, é uma união de tudo isso.
Guilherme Barbosa, cirurgião torácico do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui de grande valia, com números, com estatísticas, com essa visão médica dos malefícios que tem o cigarro, a nicotina. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar, Guilherme, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição sua, da TV Câmara. O que eu entendo é que muito mais do que discutir ou se falar sobre o dia de combate ao fumo, é para dizer para cada espectador que tem alguém na família, ou mesmo que tenha o vício, entender que a perspectiva de uma mudança de vida, a perspectiva de uma vida nova, de um renascimento, é um dom da vida. E esse dom que a vida nos oferece, ele tem que ser aproveitado, porque talvez a gente possa se arrepender daqui 5, 10 anos de não ter mudado a vida hoje. E essa mudança, ela é necessária, ela é positiva, porque ao abandonar o vício de fumar, a vida daqui 5 ou 10 anos pode ser muito importante, não só para você, mas de todas as pessoas que te amam, aquelas pessoas para quem a sua vida é importante. Obrigado de coração, uma boa tarde, uma boa semana a todos. Muitíssimo obrigado ao Guilherme por essa aula que ele deu para a gente hoje. É isso, né? Busque uma vida saudável enquanto há tempo, 12h54 agora. Depois de um fim de semana de sol, calor, tempo estável aqui na cidade de Campinas, a temperatura despencou, né? Uma frente fria chegou aqui na cidade de Campinas e com isso aquela ventania, né? Ventou bastante na cidade, ainda hoje também, por volta de 30 km por hora, nebulosidade em alta, só que não tem previsão de chuva para esta semana. Mas o frio, esse vai permanecer pelo menos até quarta-feira. Então aquele casaco um pouco mais pesado pode resgatar lá do armário. Vamos às temperaturas então para esta terça-feira, com o sol aparecendo entre nuvens. As temperaturas já estão aqui na minha tela. Então para amanhã, terça-feira, então permanece esse tempo estável, sol entre nuvens, mas olha a diferença em relação ao fim de semana e até a última semana, né? Mínima de 9 graus e com o vento que está, a sensação térmica está ainda mais baixa. Ao longo do dia a temperatura sobe um pouco, né, com a aparição do sol, só que a máxima não passa dos 21 graus aqui para a cidade de Campinas. 12h55, nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar os 6 projetos que estão na pauta. Agora, 1h da tarde, você fica com o horário eleitoral gratuito e nos vemos amanhã na terça-feira, 11h30 da manhã, durante este período de horário eleitoral gratuito, Câmara Notícia, começando sempre às 11h30 da manhã. Eu te espero. Tchau, tchau.